Olá, professor, muito obrigada por ter vindo ao Complicações. O senhor foi reitor da USP em que período? De 86 a 90. De 86 a 90. E, em parte, por isso é que nós decidimos convidá-lo hoje para falar sobre democracia na universidade. Aproxima-se mais um momento de eleições na Universidade de São Paulo, que é a maior do país, e há uma discussão a respeito de uma democratização da escolha dos seus dirigentes. Essa discussão também está em muitas outras universidades brasileiras que têm modalidades diversas de escolha dos seus reitores. Como é que o senhor se situa em relação a isso? Do que se trata democratizar a administração da universidade? O senhor acha que precisa? Olha, o que está acontecendo no Brasil agora, como em outras áreas, é um efeito atrasado do que ocorreu em universidades europeias há 30 anos atrás. 30 ou 40 anos atrás, com a Revolução dos Jovens de 1968, que prosperaram essas ideias de democracia direta e de eleições de tudo, não só de reitores, mas de tudo. Mas a universidade é um campo fértil para essas coisas, né? E foram feitas até várias tentativas na Europa, na ocasião, de usar um sistema como se usava na Grécia, né? Os cidadãos todos se reuniam na praça e escolhiam os dirigentes, até inclusive os comandantes militares, né? Na Grécia. Na né? Grécia. E por isso que a Grécia perdeu várias batalhas, né? Várias guerras, né? Por quê? Qual é a relação entre escolher... A relação é óbvia, né? Que há funções para as quais uma democracia direta em que todo mundo vota simplesmente não é adequada. E o reitor é uma delas? E o reitor é uma delas. Quer dizer, há funções especializadas para as quais você precisa de pessoas que tenham treinamento. Então, se você quer escolher um general para comandar um exército, você tem que escolher alguém que tenha tido um treinamento profissional. Você sabe que isso, dizem que esse é um dos motivos do sucesso de Napoleão, né? Como um grande general, né? Um grande guerreiro, né? Porque, contrariamente ao período da monarquia anterior dele, ele escolhia os generais pelo mérito, pela meritocracia. Ele introduziu a meritocracia. Ao passo que Luís XVI e os outros Luíses né, escolhiam nobres que não tinham grande treinamento. E aí perdiam as guerras. E perdiam as guerras. Pelo menos as batalhas. Então, em 70, 80, houve algumas tentativas, todas elas foram abandonadas. Não há, ao que eu saiba, nenhuma universidade no mundo que escolhe os seus dirigentes por aclamação, quer dizer, por voto direto. Por quê? Porque é uma instituição especializada que tem a finalidade de educar as pessoas e de prepará-las para os desafios que eles vão encontrar depois. E, portanto, são essas pessoas que precisam conduzir a instituição ao longo do tempo. Os alunos passam 4 ou 5 anos dentro da universidade, não é mesmo? Os funcionários passam mais tempo, mas ainda assim não tanto tempo. Eles, naturalmente, devem ser ouvidos e há um espaço para ouvi-los. Mas me parece evidente que é o corpo permanente da instituição que deve escolher os dirigentes. Mas então, o que fazer para... Porque há uma vontade, talvez, de participar, pelo menos, se não de todos os alunos, pelo menos de um grupo de alunos. Parece haver também uma vontade de participar da administração da parte dos funcionários, ou de um grupo de funcionários. Como canalizar essa vontade de participar? Ou como criar mecanismos para que eles sejam ouvidos? Mônica, isso foi atendido no estatuto que nós adotamos na época que eu era reitor. Existem amplas representações de estudantes em todos os níveis de administração da universidade. Nos departamentos, nas faculdades e no conselho universitário. Eu não me lembro exatamente do número, mas é pelo menos 10%. Tá. E há representantes dos funcionários também. Portanto, eles têm canais institucionais pelos quais eles podem ser ouvidos. O que não existe é, evidentemente, uma democracia direta no sentido de que todo mundo tem voto igual ou até voto com peso. Não é? Porque esses diferentes setores da universidade, eles respondem a
óticas diferentes. Os funcionários, por exemplo, estão basicamente interessados mesmo, em um plano de carreira e de progresso. Muitos deles são dedicados, mas realmente a vida deles é aquilo, é conduzir a contabilidade. Os alunos ficam pouco tempo na universidade. Quem fica muito tempo, quem fica a vida toda na universidade, é o corpo docente. Agora, os alunos são representados em todos os níveis da administração. De modo que eu acho que, realmente, o sistema é democrático nesse sentido, quer dizer, mas é uma democracia representativa, não é uma democracia direta, que é o que parece que certos grupos gostariam de introduzir. Mas a USP, em particular, tem talvez o método em que menos gente participa da escolha, não é isso, professor? Porque, por exemplo, na Unicamp há uma consulta, não é? Pois é, uma consulta com pesos. Isso, em que os estudantes têm um quinto, acho que os funcionários 1/5 do peso e os professores 3/5. Então, geralmente, quem é escolhido pelos professores termina tendo uma vantagem e acaba sendo o reitor escolhido habitualmente. Um sistema assim, o senhor acha que é menos ou mais democrático do que o da USP? Olha, esses tipos de sistemas que dá pesos, ele primeiro tem algo de arbitrariedade total, né? Quer dizer, por que 1/5 e por que não 2/5, coisas desse tipo, né? E na USP, tradicionalmente, existem consultas. Quer dizer, é feita uma consulta. Ela é informal, mas o fato dela ser informal não significa que ela não pese. Tá. Não é mesmo? Mas os votantes, efetivamente, eles são, digamos, era o Conselho Universitário. Houve agora pequenas modificações no estatuto da minha época, né? Pelo qual as congregações vão fazer uma eleição. Sob esse ponto de vista, o colégio eleitoral aumentou. A constituição do colégio eleitoral não mudou muito. Eu creio que esse é que é o problema que está em discussão. Mas ele ampliou muito. E, no fundo, é o Conselho Universitário que escolhe uma lista tríplice do qual o governador escolhe o reitor. Este, Mônica, é um ponto fundamental, não é mesmo? E eu defendo, de uma maneira claríssima, de que é o governador nas universidades estaduais ou o presidente da República nas universidades federais que deve escolher o reitor de uma lista tríplice. Por quê? Há um esforço de eliminar a lista tríplice. Isso, exato. Se há, digamos, um dos prazeres que eu tive como ministro de Educação, não é mesmo? Eu fui numa ocasião, depois de ter deixado a reitoria, é das universidades federais quererem impor ao ministro da Educação e ao presidente da República um determinado nome. O que acontece é o seguinte, as universidades têm autonomia didática, administrativa e até financeira, numa grande medida, sobretudo as de São Paulo, por causa do acordo que foi feito naquela ocasião, há tempos. Né? Mas acontece que a universidade não é um estado autóctone, né? Não é um estado autônomo. Né? E o governador do estado, aqui no caso, que é eleito por toda a população, ele tem o dever de zelar pelo que se passa dentro da universidade. Então, se por acaso nessa lista tríplice forem incluídas pessoas, mesmo que seja no primeiro lugar da lista, que não tenham as credenciais que ele considera adequado para gerar 10% do orçamento do Estado, né? Gerir, né? Gerir, ele deve ter o direito de escolher. De modo que eu acho que o sistema é democrático, ele não é do tipo de democracia grega, como eu disse, né? Quer dizer, as pessoas, na democracia grega, né? Não todos, você sabe, né? Quer dizer, só a aristocracia, né? Os escravos não participavam, né? Eles se reuniam na praça e escolhiam os dirigentes, esse tipo de coisa. Isso não é assim que é na universidade, eu acho que não deve ser, não é mesmo? Porque elas são instituições especializadas. É como um hospital, Mônica, não é mesmo? No hospital tem funcionários e tem doentes que passam por lá. Né? Seria como você propor aos doentes que escolhessem o diretor, né? Ou até os funcionários que escolhessem o diretor. É uma função altamente especializada, né? Não é qualquer um que pode efetivamente exercer essas funções. Tá bom. Agora, quando o senhor defende que o governador ou o presidente da República tenham o direito de escolher
o reitor é porque, em última análise, é de onde veio o dinheiro, tá certo? Basicamente. Então, essa... os estudantes, em particular, gostam de discutir isso. Qual seria o problema? Eu não sei qual é o problema, porque é mais do que dinheiro, é o interesse público, viu? Simplesmente, quer dizer, você vê... Imagine você... Aliás, ocorreu outro dia um caso. Eu creio que na universidade, numa das universidades estaduais do Rio de Janeiro, eu creio que uma que fica em Niterói, a Universidade Federal Fluminense, foi escolhido como o primeiro da lista, um funcionário. Ah, houve isso. E houve um enorme movimento para nomeá-lo reitor. Sei. E o estatuto proíbe, precisa ser professor. Aí, então, foi dado um jeito, no estilo brasileiro, e ele foi contratado como auxiliar de ensino. Não é mesmo? Então, e aí ele se tornou reitor. E aí ele se tornou reitor. Olha, realmente, aí é levar as coisas ao extremo, não é mesmo? Porque os funcionários, por mais dedicados que sejam, são os que efetivamente ganham menos das instituições. Então, há movimentos corporativos muito fortes. Sei. E uma universidade, ela responde à sociedade. Não é só dinheiro, não, né? Sei. Ele responde à sociedade. E o governador é a pessoa que representa a sociedade. Você pode dizer, bom, mas ele não é tão bom assim. Bom, mas ele foi eleito... Essa é uma outra discussão, quer dizer, realmente os governadores, quando são eleitos, eles representam a sociedade. Bom, e como que, falando de um outro ponto de vista, e quem está fora da universidade? Quer dizer, como é que o senhor acha que a sociedade... como é que o senhor acha que as universidades devem se abrir mais à sociedade para democratizar a universidade? Sim, isso eu acho que devia ser feito. Não se conseguiu ainda descobrir uma maneira de fazê-lo aqui nas universidades estaduais e federais. Você sabe, há instituições do Brasil que já fizeram. O Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que não é uma universidade, mas é uma grande escola, ele organiza um comitê de busca. É isso que eu ia perguntar, isso é uma coisa que eu ia perguntar, pois é. E que é, aliás, o sistema pelo qual universidades americanas, em geral, escolhem reitores. Nesse caso, pode ser escolhido alguém que não é do corpo docente. Isso mesmo. E aí? É isso mesmo. E é um comitê de busca. Em geral, é uma figura da área acadêmica. Acontece que reitores nos Estados Unidos não são reitores, são presidentes. A função do presidente é realmente procurar dinheiro para a universidade, porque a maioria deles é privada. Sei. Aqui, as universidades estaduais e as federais, elas são inteiramente dependentes de recursos públicos. Daí a importância do governador, é ele que representa a sociedade. Quando a universidade é particular, aí pode-se, então, nomear um comitê de busca e colocar até uma pessoa que não seja acadêmico. Mas o reitor na Universidade Brasileira não é um presidente. Eu senti essa situação claramente como reitor da USP. Nas universidades americanas tem um presidente, que é uma figura, digamos, de representação externa. É a interação com a sociedade. E ele que procura o dinheiro em geral. E depois tem um provost. Tá. Aqui no Brasil... Esse provost... É a mesma coisa que o reitor. Quer dizer, ele ajuda... Por isso, Mônica, é que se discute no momento, que é um problema que você não levantou, mas eu vou levantar. Por favor. É que é o problema da queda do ranking, da posição das universidades brasileiras nas escalas internacionais. Quer dizer, está se começando a ter um sentimento de que nós estamos perdendo qualidade, né? Nós estamos caindo nos rankings. O ranking que saiu a semana passada da revista Times Higher Education, que é um dos mais importantes, mostrou que a USP perdeu muitas posições. Saiu das 200 melhores do mundo, não é isso? E caiu para a posição 250, por ali. Você pode discutir um pouco quão precisos são esses índices, claro. Né? Mas eles dão uma indicação razoável. E o que há é o seguinte, né, que com essas questões que estão sendo levantadas de ampliação da democracia, de exigências do tipo salarial, etc. e tal, está caindo o conceito de meritocracia. Então, veja agora, na greve dos professores do Rio de Janeiro,
mesmo uma das posições mais ferrenhas que tem sido defendidas pelo Sindicato dos Professores é que não deve haver nada de meritocracia, porque a proposta do governo do Rio de Janeiro para melhorar o nível dos professores é que haveria avaliações e os professores melhor avaliados seriam mais bem remunerados. Essa foi uma exigência do sindicato. E eu me lembro de ter enfrentado esse problema aqui como reitor. Quer dizer, realmente há grupos dentro da universidade que não querem meritocracia. Bom, eu sempre achei que esses grupos não entendiam o que é uma universidade. Eles estavam no lugar errado, estavam defendendo uma tese que pode pertencer a uma fábrica. Entende? Uma tese igualitária. Exatamente. Então, sei lá, numa fábrica tem 200 torreiros mecânicos, né? Não é mesmo? Aí você pode defender de que eles sejam tratados de uma maneira equânime. Mas dentro de uma universidade em que você está fazendo pesquisa científica de vanguarda, é evidente que algumas pesquisas têm mais mérito do que outras, né? E você tem que estimular isso, né? Então, eu acho Mas não necessariamente o reitor é o melhor cientista, né, professor? Não. Então, e aí? Não, então, como é que é? Então, me explica como que é a Mas ele é o guardião da qualidade. Da qualidade acadêmica. Da qualidade acadêmica. Tá. Ele precisa os cercar de pessoas e frequentemente é feito isso. Aqui na Universidade de São Paulo, os pró-reitores têm muito esse papel, porque tem pró-reitor de graduação, de pós-graduação, de pesquisa também. E o que há é que é preciso que fique bem claro não é mesmo? Que a meritocracia é o critério. Então, o enfraquecimento da meritocracia, Sim. que eu acho que está afetando essa questão da queda da universidade nos índices internacionais. E como o senhor vê, de que maneira na USP, por exemplo, o senhor vê esse declínio da ideia da meritocracia? Fora, além da vontade de fazer eleições diretas para reitor, etc., tem outros indícios, professor? Tem o indício de cotas, por exemplo. Né? Tem a discussão sobre cotas. Né? Quer dizer, nós estamos enfrentando uma situação em relação às universidades brasileiras, menos na USP, mas também agora na USP, Sim. e que o governo tem dupla personalidade. Como é que a gente fala quando a pessoa é bipolar, né? Isso. Mesmo, como essa moça lá em Washington agora, que de uma hora para outra resolveu furar uma barreira policial, etc. E tal. E morreu. Chama de bipolaridade isso. Quer dizer, o governo, por um lado, entendeu, isso é todo o governo, inclusive o governo federal, né, que não é lá muito disso, né? Sim. Entendeu que para melhorar a produtividade do Brasil e a situação econômica do Brasil e o desenvolvimento, é preciso ciência sem fronteiras, é preciso, digamos, se abrir ao exterior, introduzir, trazer professores estrangeiros, mandar gente para o exterior. É uma linha de atividade, que, aliás, a USP já faz há muito tempo. Né? Por outro lado, ele estimula movimentos no sentido oposto também, de cotas de vários tipos. Né? Eu vejo outro dia no Itabaraty, né, apareceu um candidato, né, que era loiro de olhos verdes, né? Que reivindicava ser negro. Que reivindicava entrar pelas cotas. O que é isso, né? Quer dizer, é uma desfiguração, né, dos exames de admissão. Quer dizer, você está procurando os melhores candidatos para uma dada função, né? Agora aparece um que vem disfarçado, né? Não é mesmo? Eu acho que o pior dessas discussões sobre cotas é que elas desestimulam o esforço. Sim. Quer dizer, o que há com os sistemas atuais, que são sistemas de seleção com vestibulares, é que mesmo as famílias de gente pobre, né, que não pode mandar os filhos para escolas particulares, né, eles se esforçam mais. Né? É o caso de muitos dos meus colegas, né, não é mesmo que... Bom, é o caso do presidente do Supremo Tribunal Federal, né, não é mesmo que foi diplomata de carreira, né, e... Sei lá, e muitos dos meus colegas, eu inclusive, né, que sempre estudei em escola pública, e tive que fazer um esforço extraordinário para entrar na melhor universidade do país. Professor, o senhor começou ali em Avaí uma espécie de caminho para que as universidades
de São Paulo, ou as brasileiras, possam melhorar, que é essa ideia do mérito. Que outros remédios, vamos dizer, existem para as universidades brasileiras, digamos, se equipararem em importância à importância econômica que o Brasil hoje tem no mundo? Não tem uma defasagem, uma espécie de atraso? Porque o Brasil é um grande país. Nos últimos anos tem sido reconhecido e tem ocupado um espaço maior no cenário internacional. E, no entanto, nessa coisa que é tão crucial na cultura contemporânea, que é a produção de ciência, ainda tem a nossa posição é uma posição ainda bastante modesta, vamos dizer. Como é que o senhor acha? De onde vem isso e como é que o senhor acha que isso pode... Mônica, além da meritocracia, que eu acho que é o pilar dessas coisas, há dois outros fatores que eu acho que ajudariam a meritocracia, quer dizer, reforçariam a meritocracia. Primeiro, é simplificar a administração. Sabe, as universidades estaduais e federais, elas acabaram caindo na vala comum do que a gente chama 866. 8666. Eu estou usando isso como um representativo de toda a legislação que está ficando cada vez mais complicada. Então, de fato... Isso é a lei das licitações. É a lei das licitações. Então, um professor americano, que está numa universidade americana, que precisa de um reagente para estudar lá a dada reação química ou biológica, ele telefona para a empresa e o SEDEX traz o remédio para ele 3 dias depois. Na verdade, aqui, esse problema nunca foi solucionado, apesar do esforço de décadas e décadas da SBPC e de outras entidades, acabou não sendo solucionado. Melhorou, mas ainda não foi resolvido. Então, uma coisa seria a simplificação administrativa. Exatamente. Quer dizer, dando às universidades um canal, digamos, expresso, né, para efetivamente conseguir as coisas que elas precisam. Em algumas áreas funciona. Por exemplo, se você precisar de livros, né, você compra pelo Amazon. Né? Chega rápido. E chega rápido. É uma maravilha. Né? Bom, mas isso precisaria ser feito também para as outras coisas. Né? E a Fazenda, é o pessoal da Fazenda, tanto federal como estadual, que resiste a isso. Tá bom. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a terceira, tem meritocracia, tem a simplificação administrativa, e a terceira Mônica, é que nós precisamos de uma classe empresarial que aceite mais riscos, né? E que invista na inovação. Mas o que está ocorrendo com a pesquisa brasileira, principalmente a pesquisa aqui em São Paulo, é que ela é gerada de cima para baixo. Quer dizer, é a universidade que tenta gerar produtos que ela tenta introduzir na indústria. Não é a indústria que nos procura, em geral. Esses reitores têm feito esforços muito grandes. A Unicamp tem sido líder nessas questões. A USP agora também tem feito, é de estimular que sejam registradas patentes e que os empresários nos procurem. E tem esses... escritórios de inovação. Exatamente. Né? Mas isso é um arremedo, porque o que há é que a classe empresarial é que ela realmente conservadora, não é mesmo? Porque tem um sistema de proteção tarifário muito grande e elas não procuram inovações. Sob esse ponto de vista, houve governos que foram derrubando essas medidas. Mas todo o sistema de protecionismo, ele desestimula. Não é mesmo? E essa é a terceira delas. Eu acho que essa é uma ideia ingênua que nós, na SBPC, eu fui presidente da SBPC, procurávamos sempre, né? De estimular a transmissão de conhecimentos da universidade para o setor produtivo. Não funciona desse jeito. O setor produtivo precisa acordar. Ele precisa ter o interesse, como é o espírito animal, como, o espírito como animal. disse A presidente outro dia, de procurar. Esse é algo que a universidade não pode fazer. Isso é a própria legislação que precisa fazer isso e incentivos fiscais que o governo possa
fazer. Professor, a gente tem tempo para abrir um assunto novo aqui que eu queria contar para o senhor. Nesse final de semana, eu lendo o jornal New York Times, um blog do New York Times, fiquei sabendo que há um movimento dentro da Universidade de Harvard, uma parte do corpo docente, uma parte de alunos e tal, para pressionar as pessoas que gerenciam o dinheiro da fundação, porque ali tem um endowment, né? Quer dizer, que tem um dinheiro que é o dinheiro que sustenta 1/3 da Universidade de Harvard, que é uma universidade privada. E há uma pressão da parte de estudantes e professores, de uma parte dos estudantes e professores, para que esse dinheiro, esses fundos, os fundos da universidade, não sejam mais usados para comprar ações de empresas que sejam do setor de combustível fóssil. Como é que o senhor vê isso, professor? O senhor acha que... Acho ótimo. Então, mas o pessoal que é dono dos fundos, ou as pessoas que administram os fundos, dizem que absolutamente não vão fazer isso. É um movimento pelo desinvestimento, dizem alunos e professores. Porque investimento em combustível fóssil dá muito lucro, né? Pois é, então. Eles procuram maximizar o rendimento, quer dizer, o endowment, deixa eu explicar para as pessoas que estão nos ouvindo, é uma grande reserva de dinheiro que é aplicada e a universidade não mexe no fundo, ela mexe nos juros, lucro. No lucro, né? Então, o diretor financeiro, que deve ser um economista da velha guarda, ele quer saber de coisas que dão lucro, e aí é petróleo e por aí fora. Acho que ele está errado. Há fundos muito mais verdes do que o da Universidade de Harvard. Tá bom. Existem nos Estados Unidos, inclusive, há fundos que são muito mais verdes, como a gente diz. Na carta em que a gestora dos fundos é uma mulher, explica por que ela acha que o fundo não deve abandonar essas empresas. Uma das coisas que ela diz é que se o fato de Harvard ter uma parcela naquela sociedade anônima pode ajudar a empurrar aquela empresa para um comportamento mais amigo do meio ambiente, etc. Então tem essa discussão. O que o senhor acha, professor? Eu acho que... A sua alma verde... Eu acho que a petição que foi feita é correta e há fundos melhores. Quer dizer, precisa mudar essa diretora financeira do fundo do endowment da Harvard. Então, como é que o senhor acha que está indo, professor, no mundo, a batalha pela mudança, por mudanças que levem a menos mudanças climáticas? Olha, Mônica, não vai indo muito bem, a meu ver, em parte por culpa do próprio movimento ambientalista, que às vezes exagera, não é mesmo? E o que é o seguinte, né, é que parte do movimento ambientalista, ele é conservador, no sentido de conservar. Sim, conservar o meio ambiente. O meio ambiente, né? Então, digamos, há grupos que acham que a Amazônia devia ser intocável, né? Não é mesmo? Devia preservá-la como um jardim zoológico, uma coisa desse tipo. Bom, aí não dá, né? Porque, de fato, aceitar essa tese seria criar obstáculos para o desenvolvimento. Porque na Europa não foi assim. Então, você veja, a Europa era coberta de florestas. Né? Pois é. Quando os romanos chegaram à Inglaterra, ela era coberta de florestas, né? Todas as florestas da Inglaterra foram cortadas. Agora, aquela Inglaterra maravilhosa que a gente vê nos filmes, é tudo de floresta secundária. Não é mesmo? Então, um pouco de floresta acaba sendo cortada para o desenvolvimento da civilização. Então, o purismo no movimento ambientalista, ele acaba sendo prejudicial ao desenvolvimento. A solução para isso, e toda a minha atividade na área ambiental foi dirigida nesse sentido, e de muitos colegas meus, é que você não simplesmente preserva, você utiliza métodos de desenvolvimento que sejam de vanguarda e que não destruam
o meio ambiente da maneira como ele seria destruído pelos processos tradicionais. Então, eu pergunto isso porque justamente esse movimento pelo desinvestimento poderia ser mais uma arma nesse sentido, nesse conjunto, vamos dizer, de iniciativas que talvez tornassem as mudanças climáticas menos radicais. Mas sem dúvida, você veja, há grupos ambientalistas, não é mesmo, que acham que precisa abrir mão de energia, você coloca uma bicicleta na sua casa e pedala, e com isso você opera o torrador de pão. Eu vi isso outro dia na televisão. Eu também vi. Isso um desserviço completo à causa ambientalista. A televisão americana está cheia disso, né? É uma espécie de comédia, é uma farsa, né? A civilização moderna precisa de grandes quantidades de energia, entende? Essa ideia de que nós vamos voltar a uma vida rural em que a gente não usava energia é bobagem, que aquele mundo que era bom. Aquele mundo nunca foi bom e as pessoas viviam 30 anos em média. Hoje as pessoas vivem 80. Exatamente. O que precisa, você precisa de energia e de outros insumos, né? Só que você pode fazer de maneiras melhores do que se fazia no passado. Não é mesmo? E aí você usa energia eólica, usa energia solar, né? E tem certas pessoas que acham que essas coisas não vão dar certo, né? Não é mesmo? Outro dia, altas autoridades da República ridicularizaram o uso de energia eólica. A energia eólica produz hoje metade da energia que é usada na Espanha ou na Dinamarca, né? Quer dizer que esse mundo novo já está aí, né, professor? Esse mundo novo já está aí. Então, o que nós podemos fazer não é repetir o que os europeus fizeram no passado, de destruir as florestas. Nós podemos usá-las de uma maneira mais científica, né? Usando tecnologias melhores, né? Isso nós podemos fazer e estamos fazendo. Professor, muito obrigada pela entrevista mais uma vez.